Nós ficamos surpresos com a força do vento, a gente fica surpreso da chuva forte que cai e os relâmpagos que cruzam os céus. E nós sabemos que quando esses fenômenos naturais acontecem e se manifestam, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nenhum presidente, ou pastor, ou padre, ou político pode chegar nessa noite ou aqui na nossa nação e falar: a partir de hoje nenhum relâmpago pode cruzar o céu do Brasil. Ninguém pode decretar e dizer que a partir de agora nenhuma chuva cai sobre o solo do Brasil, ou nenhum vento forte pode soprar sobre o Brasil, principalmente agora nesse período de verão, para não atrapalhar o verão de ninguém nas praias. Claro que não. Em 2016 nós estávamos no nosso congresso de Teologia, Sociedade e Fé. Era o último dia do congresso, era a noite de domingo, depois de nós iniciarmos quinta, sexta, sábado e domingo, daqueles congressos que reuniam tantas pessoas de diversos lugares do Brasil. E naquela noite, às 5 e pouca da tarde, o vento bateu de maneira muito forte sobre a cidade de Tubarão, botou essa cidade no chão, essa igreja aqui também. Os irmãos se lembram disso, aquele vento impetuoso, forte, sem pedir licença para ninguém, veio aqui e destruiu essa igreja aqui. Nós ficamos quase 9 meses para reconstruir tudo isso que você vê hoje aqui, essa escada, esse escarpete, tudo isso não tinha, porque foi tudo destruído, esse forro mesmo, tudo acabou. Porque o fenômeno das coisas naturais ninguém pode controlar, ninguém pode decretar: bem, agora não pode realizar, não pode. Nesta noite eu quero falar para vocês sobre esse poder de Deus, sobre essa manifestação de Deus. Na verdade, todos nós que estamos aqui, nós precisamos de um avivamento, de um verdadeiro avivamento que muda a nossa vida, que muda a nossa visão, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, a nossa visão deste mundo tão terrível que nós estamos vivendo, e que muda o nosso coração, às vezes petrificado por tantas coisas que acontecem com a gente, e que nós precisamos de um avivamento, de um renovo, ou alguns chamam de um despertamento espiritual, de um avivar. Ou Abacuque também falou isso: aviva, disse o profeta no Antigo Testamento, aviva, ó Senhor, a tua obra. E a obra de Deus não é tijolo, a obra de Deus não é forro, a obra de Deus é você e eu. É você e eu que Deus tem que nos avivar, nos renovar, nos fortalecer de novo. Leonardo Ravenhill, ele escreveu um livro muito importante. Ele disse: por que tarda o pleno avivamento? É um livro antigo, mas que muitos têm analisado este livro de Leonardo Ravenhill, de maneira que ele faz uma denúncia a todos nós que somos cristãos, pela frieza às vezes que nós nos encontramos diante da presença do Senhor. E para ele, para Leonardo Ravenhill, o verdadeiro avivamento precisa pelo menos de duas coisas básicas: primeiro, visão; segundo, fervor. E aí ele se baseia em Isaías capítulo 6, como muitos aqui conhecem. O profeta diz: e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E quando Isaías viu toda aquela glória de Deus, ele não só viu Deus, mas ele viu ele mesmo. E ele disse: ai de mim, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos têm visto o Rei da Glória. E quando Isaías então se confessa, a Bíblia então fala para nós que o Senhor envia o seu anjo, ele pega uma tenaz, toca nos lábios de Isaías, purifica o profeta, e a voz de Deus ecoa, a voz da Trindade ecoa, porque está ali num modal. Diz assim: a quem enviaremos? E Isaías então olha para o mundo e ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, a partir dali começa o ministério do profeta Isaías. Então, o Leonardo Ravenhill
analisando esse texto do ponto de vista daquilo que eu estou falando aqui sobre o avivamento, sobre o renovo, sobre essa vida espiritual, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que, primeiro, o nosso olhar deve ser dirigido para Deus. Segundo, o nosso olhar deve ser dirigido para dentro de nós, do nosso coração. Perceber as entranhas da nossa alma, da nossa vida. Não é eu enxergar você por dentro, é você se auto-perceber. Segundo. Terceiro, é olhar ao seu redor, para fora, é olhar para o mundo. Ou seja, na sua síntese, a sua visão tinha altura, a de Isaías. Qual era a altura? Deus. Então essa tem que ser a nossa visão. A nossa visão tem que ser Deus. O avivamento, o renovo e a restauração só vem a partir do alto, é a partir de Deus. Não é produzido por homens, não é produzido por ninguém, é produzido por Deus. Então a visão tem que ser uma visão do alto, de altura, a visão de Deus. Segundo, uma visão, ela tem que ter uma profundidade, as profundezas do meu coração. Você sabe quem você é. Eu tenho uma visão de você, as pessoas têm uma visão de você, você tem uma visão sua, mas Deus tem a visão correta de você. Você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou, mas Deus tem a visão ampla. As pessoas podem ter uma visão. Eu posso ter uma visão de você, você pode ter uma visão minha. A minha esposa pode ter uma visão minha, eu posso ter uma visão dela. Ela pode ter uma visão dela também, e eu também posso ter a minha visão. Mas a verdadeira visão, o vasculhar da alma e do coração, o âmago da estrutura antropológica, quem tem é Deus. Então eu tenho que ter uma visão de altura, do alto. Deus, o Isaías, ele viu Deus no ano que morreu o rei Uzias. Uzias, no Antigo Testamento, do capítulo 6, é um símbolo de desobediência. Ele foi um bom rei, mas ele quis entrar no templo. Deus não ordenou ele, e Deus lançou uma lepra sobre Uzias. Ele morreu leproso. Então Isaías diz, Isaías era amigo de Uzias. Ele diz, no ano que o rei morreu, eu vi o Senhor. E às vezes, tem muita coisa que tem que morrer dentro de nós, de mim e de você, para nós vermos a glória de Deus. Tem muita coisa que tem que morrer no teu coração, na tua mente. Tem muita coisa que tem que necrosar. Necrotério quer dizer morto. Tem muita coisa que tem que morrer dentro de nós. Às vezes o nosso orgulho, às vezes a nossa vaidade, a nossa displicência, sei lá o que tem que morrer, para a gente ver a glória de Deus, como falou o profeta Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi. É uma experiência totalmente particular. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E aí, nós temos que ter essa visão também de nós mesmos, as profundezas do nosso coração. Nós sabemos como está a nossa vida espiritual. Se medir a nossa vida espiritual, você e eu, a gente sabe dar nota. Eu acho que a minha vida espiritual está 3, está 4, está 5, está 7. A minha vida espiritual, ela está patinando. Eu vou e não vou, eu quero e não quero. Você sabe, você conhece o teu coração mais do que qualquer pessoa. Você sabe o que vai dentro dele, você sabe como isso se deságua. Então nós temos que ter essa visão da profundidade e um avivamento, uma visão avivada, ela tem que ter uma visão de largura. Largura é uma visão do mundo que está lá fora, das coisas que estão acontecendo na nossa geração, daquilo que me faz dobrar o joelho e orar e chorar e clamar e buscar e não se conformar, como disse o apóstolo Paulo. Não se conforme, Carlos, transforme a tua mente pelo poder do Espírito. Ele afirma no seu livro que a igreja precisa recuperar, igreja somos eu e você, o fogo do Espírito. Esse fogo, essa coisa maravilhosa, essa coisa boa, de você sair de casa,
no domingo do dia 1º de fevereiro de 1900, meu Deus. Nem sei onde é que eu tirei esse 1900, mas nós estamos é 2026. Dia 1º de fevereiro de 2026. Maravilha, você sair de casa, coração acelerado, desejoso, para vir nesse lugar, para adorar a Deus em comunidade, para adorar a Deus junto com os santos, para adorar a Deus na congregação dos justos. Que maravilha, isso tem que ferver dentro de você. Se não ferve, você precisa de um avivamento, de um renovo, de um despertar espiritual. Precisamos de recuperar o fogo do Espírito. Talvez lá em Apocalipse ele vai chamar isso de o primeiro amor. Aquele amor que nos consumia. Aquele amor que fazia a gente vibrar, tinha gana, cantava com alma, com coração. Não só com a mente, não só com a voz, mas com a alma. Essa coisa tem torrencial de adoração, não precisa ninguém dizer para mim levantar a mão, não precisa ninguém dizer para mim cantar, eu canto porque Ele é digno, eu adoro porque Ele é santo. Esse avivamento, porque às vezes nós estamos frios, apáticos, sem vida. E quando eu falo de vida aqui, não estou falando de vida física, porque você está aqui na minha frente vivo. Não estou falando de biologia ou vida física, vida humana, não é isso que eu estou falando. Estou falando de outro tipo de vida, vida zoe, vida de Deus, vida espiritual, vida que muda o meu coração, que muda a minha história, que muda os meus conceitos, que muda a minha visão, que faz eu adorar a Deus em espírito e em verdade. Precisamos de recuperar esse fogo do Espírito, essa coisa maravilhosa, e tentar nos livrar rapidamente. Tem mais 10 meses aí para a gente se livrar disso, tentar nos livrar dessa capa de frieza, de sermos apáticos no culto, sem vida, sem oração, sem unção, superficial. Aliás, a maldição dessa geração, não só cristã, mas a geração que está aí fora, é a superficialidade. É a geração que não tem mais raiz. Ela não tem mais raiz. As raízes não se deitam mais sob os lençóis freáticos da espiritualidade de Deus. É uma geração superficial. A amizade é superficial. O relacionamento com o outro é superficial. Até pai e mãe é superficial. Está tudo superficial. E na igreja, a mesma coisa. As coisas dessa vida, amados irmãos, não podem tomar lugar das coisas de Deus. Tudo tem o seu departamento, tudo tem a sua caixinha, tudo tem o seu momento. Tem um momento de você estar com a sua família, com seu filho, com a sua esposa, lazer, tudo isso é bom, não tem problema nenhum. São momentos, são os kairos de Deus para mim e para você. Agora, quando nós estamos no culto, aqui nesse lugar, agora é o momento de nós adorarmos a Deus. Jesus Cristo foi claro quando Ele disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e Deus é digno da minha adoração. O bezerro de ouro que aquele inescrupuloso irmão de Moisés fez, Arão, ainda também está no nosso meio. Muitos ainda amam mais as coisas dessa vida, os bezerros de ouro dessa vida, do que as coisas de Deus. Ora, o que é a vida, senão Deus indo acrescentando a mim e a você coisas desde quando a gente nasce? Vai nos colocando em família, vai nos dando amizade, vai inclinando nosso coração para isso, para aquilo, para a profissão, para isso, para aquilo, para adquirir, para comprar, para dar força, saúde. Tudo é Deus que vai fazendo.
mas a gente vai tirando o olhar de Deus e colocando os bezerros de ouro dessa geração, e aí a gente vai cambiando, a gente vai trocando, a gente vai amando mais as coisas dessa vida do que as coisas que são de Deus. Você sabe que Paulo, em Colossenses, ele bradou dizendo: buscai as coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra. Buscai as coisas que são lá do alto, disse o apóstolo Paulo, e não as coisas que são aqui da terra. Pois bem, o Davi queria construir o templo. Era desejo dele, era um desejo lícito, é uma coisa boa. Davi foi um homem que escreveu os Salmos. Davi é um homem descrito na Bíblia como um herói, como um ungido, um escolhido de Deus, o amigo de Deus. Ele disse: vou construir uma casa para o Senhor. Uma coisa é você querer, outra coisa é Deus aprovar. Uma coisa é você desejar, outra coisa é Deus dizer: ok. Deus falou para Davi: não, eu não quero que você construa uma casa para mim. Quem vai construir? É seu filho, Salomão. E Salomão então começa, junto com Davi ainda não tinha morrido, junto com Davi, começa a empreitada da construção do templo. Se você estudar e analisar como foi isso, é coisa fantástica, além-mar, profunda, e lá vão eles construir o templo, o primeiro templo de 3 que foram construídos em toda a história da nação hebraica. Então Davi morre, e aquele jovem Salomão, ele constrói o templo. Aqui o texto que nós lemos já é a conclusão do templo. E na conclusão do templo, depois de ter feito todas as coisas que tem que fazer, a Bíblia vai narrar para nós algo interessante. Nós vimos que o jovem Salomão teve uma profunda, presta atenção, aqui comigo, ele teve uma profunda experiência com Deus. Quem era ele? Ele era um príncipe. Quem era ele? Ele ia ser rei. Quem é esse homem? O mais sábio da terra. Quem é esse homem? Deus falou que o reino dele seria o maior reino de todos os reinos da história. Salomão era um príncipe. Salomão recebia tudo de mão beijada, não precisava se preocupar em pagar boleto, não precisava se preocupar se vai ser aposentado ou não, INSS, não se preocupava com nada disso. Ele era um rei, era uma dinastia. Ele era o segundo da dinastia davídica. Ele constrói, e agora ele consagra o templo para Deus. E aí nesse ato ele tem uma profunda experiência com o Deus Todo-Poderoso. Ele poderia ter pensado: bem, vou para agradar o meu pai, eu até tentei construir o templo, mas eu vou parar, vou deixar o templo de lado, eu vou fortalecer as fronteiras, eu vou estabelecer os ministérios, eu vou estabelecer o exército, a estrutura, porque afinal de contas eu vou governar, afinal de contas eu tenho que estruturar toda uma nação. A nação ainda, para quem estuda o Antigo Testamento, sabe que a nação ela estava ainda unificada, ela vai ser dicotomizada no governo de Roboão, mas Saul, Davi, Salomão, o reino estava unificado de norte a sul, de Dan a Berseba. Então ele tem que unificar o reino, então ele tem que cuidar das fronteiras. Ele tinha mil motivos para dizer: bem, para um pouco a obra de Deus aí e vamos ver outra coisa. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que ele edificou o templo.
E ele começou, esse jovem, a buscar a Deus. E está aí na sua Bíblia. Eu acho isso lindo, porque está assim: tendo Salomão acabado de orar. O texto fala para nós, Deus se manifestou quando Salomão orou. Salomão era um homem que orava, que buscou a Deus. Tendo Salomão acabado de orar, Deus se manifestou. É essa manifestação que nós precisamos. É esse desaguar do eterno, do Deus santo, do bendito, do invisível, do imutável, do intocável, daquele que causou todas as coisas, mas não foi causado. É esse Deus que nós precisamos sentir a sua manifestação poderosa. O Salomão orou, o rei orou, o príncipe orou, o homem mais sábio orou. Ele ora. E a Bíblia diz que Deus desceu fogo do céu, e a glória do Senhor encheu aquele lugar. Salomão era jovem, mas ele buscou a presença de Deus. E Deus deseja, presta atenção, que eu e você, em pleno século 21, buscamos com fervor a sua maravilhosa presença. A presença do Senhor. Deus, Ele quer nos avivar. Desce fogo do céu, assim como no Pentecostes. Porque eu e você agora, nós somos o templo do Espírito. É em você, é em mim que Deus vai descer o fogo. É em mim e em você que Deus vai descer a sua manifestação. Charles Finney, o jovem advogado brilhante, uma carreira fenomenal, não era crente, não era cristão. Ele no seu escritório, lendo seus livros de jurisprudência, está lá lendo, analisando as causas e tudo, e ele está lendo seus livros de jurisprudência, e ele vai se deparando em cada ponto daquelas leis que tem versículo bíblico. Ele diz: mas que coisa, num livro de jurisprudência, de direito, tanto versículo bíblico. Ele então vai e busca uma Bíblia. Ele vai ler a Bíblia. Ele começa a ler a Bíblia sozinho, e vai lendo a Bíblia, e vai lendo, e o fogo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, que é poderoso, vai entrando naquele homem que não crê em Deus, vai entrando naquele advogado cheio de sucesso, vai entrando em Charles Finney, entra, e converte ele. Ele é salvo por Deus. Ele tinha uma visão aqui de toda uma carreira na área jurídica, jurisprudencial, mas agora Deus fala para ele: Finney, eu não te quero para cá, eu te quero para lá. E a Bíblia fala, a história fala, que presta atenção, de 1857 a 1858, Charles Finney levou mais de 100 mil pessoas a Cristo. Ele era um homem de profunda oração. Ele era um homem de busca de Deus. Ele começou a buscar a Deus. Sua família não era crente. Ele levou seu pai, sua mãe, todos a Cristo. Foi o grande avivamento que está escrito nos anais da história com Charles Finney. O fogo de Deus, o fogo do céu desceu sobre o coração do doutor. E agora, Deus, agora eu quero que tu pregue nos Estados Unidos, agora eu quero que tu pregue na Inglaterra, agora eu quero que a tua voz ecoa. Isso lá para o século XVIII, até hoje a gente estuda Charles Finney. Ele incendiou a geração dele. Ele se dedicou a ler a Bíblia. Ele se dedicou a orar, a jejuar. Ele se dedicou a evangelizar e amar as pessoas. Ele se levantou contra a escravidão nos Estados Unidos naquela época, quando tinha a lei de Jim Crow. Um dia,
Charles Finney. Estava entrando numa fábrica, tinha mais ou menos mais de 300 pessoas naquela fábrica de tecelagem. Ele entrou pela fábrica e foi entrando. E a unção de Deus, a presença de Deus estava com Charles Finney naquele dia. E quando ele atravessou aquela fábrica e ele olha para trás, as pessoas estão chorando. O dono da fábrica, que era amigo dele, mas também não era cristão, o dono da fábrica mandou parar tudo e disse: vamos parar um pouco aqui e prega então para nós. E ele pregou o evangelho e todos se converteram, inclusive o dono da fábrica. O rei Salomão, ele teve uma profunda experiência com Deus. Presta atenção, o rei humano teve que tirar a coroa dele e colocar aos pés do rei divino. O rei humano, o Salomão, que estava ali diante daquele que é o rei dos reis, ele tira a sua coroa, todo o seu start para adorar a Deus. Reverência ao rei divino, porque Deus está assentado no trono, porque a Bíblia fala para mim e para você que Jesus Cristo, que nós estamos adorando nesta noite aqui, ele não é somente aquele carpinteiro que morreu naquela cruz, no ato de expiação para salvar eu e você. A Bíblia diz que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. E Salomão tira sua coroa e adora ao Rei dos Reis. E o texto diz para nós: Salomão orou. Quando você estuda os avivamentos, por exemplo, na Índia, você percebe aonde John Hyder, aquele homem de Deus, aonde ele ia nos lugares da Índia, ele era uma pessoa que orava para que Deus trouxesse o avivamento para o povo indiano. E enquanto ele estava orando, ele dizia: ó Deus, essa era a frase dele. Então Deus vinha com poder, então Deus vinha e salvava. Então houve um grande avivamento a partir de John Hyder, um homem de Deus, de oração, que levava Deus a sério, que não brincava com Deus, que não brincava de ser crente, que não brincava de culto, mas que entendia o conceito de céu e de inferno. O texto diz: Salomão orou. E quando ele ora, Deus ouve. E diz que o fogo desceu. É um símbolo óbvio da presença de Deus. Deus estava ali. Você percebe que não era um fogo humano. Você percebe no texto que é um fogo sobrenatural. Por que que eu estou falando isso? Porque o próprio texto se autoexplica. O texto diz para mim, olha só: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo. Se ficasse até aqui, você poderia dizer: bem, será que é um fogo que alguém fez? Será que é um fogo feito com combustão de mato, sei lá o quê? Que fogo é esse? O texto é claro: é um fogo sobrenatural, que homem não pode produzir, que anjo não pode produzir, que ninguém pode produzir, só Deus pode fazer e realizar. O texto diz aí para nós: desceu fogo do... Está escrito: desceu fogo do céu. Desceu fogo do céu. Avivamento é a obra do Espírito Santo que vem do céu para o homem, para mim, para você. Por exemplo, Atos capítulo 2, eles estavam reunidos lá naquele cenáculo, e a Bíblia diz que eles começaram a ouvir um vento impetuoso que desceu sobre eles como línguas de fogo, e eles foram transformados. Está escrito em Atos.
dos Apóstolos, Deus veio, a promessa de Joel se derrama sobre aqueles 120. Pedro se levanta na unção de Deus, prega, cheio do Espírito, cheio de fogo. Não é mais aquele Pedro que negou Jesus, não é mais aquele Pedro que está trancado às 7 chaves com medo dos judeus. Agora é um Pedro cheio do Espírito, é um Pedro avivado, renovado, restaurado, fortalecido. Ele prega e 3.000 almas se convertem. Jerônimo Savonarola, ele viveu na Itália e começou a perceber que a sua geração era uma geração perdida, carnal, injusta. Era uma geração que estava se afastando cada vez mais de Deus. Então ele começa a buscar o Senhor. Então ele começa a orar. Ele começa a buscar primeiro o avivamento para ele. Me aviva, Senhor, me aviva, me renova, me fortalece. E Deus levanta ele como uma voz. Ele é antes de Martinho Lutero. Ele é um pré-reformador. Lutero era criancinha quando Jerônimo Savonarola incendiou a Itália. Quando aquele homem não se conformou com o sistema e com o mundo na qual ele vivia, e ele sabia que só quem poderia mudar a história da tua casa, da tua família, da igreja e do Brasil é Deus. Aí ele busca Deus, e ele vai pregar Deus para a sua geração, e ele vai denunciar a corrupção, e ele vai denunciar o sistema eclesial, e ele vai denunciar as famílias quebradas, e ele vai pregar o evangelho. E quando você prega o evangelho, você e eu não podemos achar que nós vamos ser aplaudidos, famosos, todo mundo vai aplaudir. Esse não é o evangelho bíblico. O evangelho que a gente prega é o evangelho que confronta. O evangelho que a gente prega é o evangelho que coloca o dedo na ilharga do pecado da nossa geração, da nossa época. E por conta disso, para encurtar a história, Jerônimo Savonarola, ele foi martirizado, ele foi morto, porque ninguém queria ouvir o que ele queria pregar, porque a pregação dele não era alisar o meu ego, tapinha nas costas. Não, a pregação dele era uma pregação bíblica, que confrontava a minha vida, para que eu começasse a buscar a Deus de verdade. Irmãos, quando eu e você estamos avivados, o culto para nós não é um peso, é uma alegria. Eu vou repetir, quero ver se você vai dar uma glória a Deus. Quando eu e você estamos avivados, o culto para nós não é um peso, ele é uma alegria. Amém? Irmãos, quando estamos avivados, a frieza dá lugar para a poderosa presença de Deus. Não importa se a igreja está com 30 pessoas, está com a igreja lotada, ou não tem quase ninguém, não importa. A minha adoração não é medida pelo número de pessoas. Ah, está lotado, então eu adoro. Ah, tem só 10 gatos pingados, então eu não adoro. Quem falou isso? A minha adoração não se mede por número de pessoas. A minha adoração é pautada pela glória daquele que me salvou. Por isso eu adoro a Ele. Em 1992, eu e mais algumas pessoas daqui fomos até na Unicamp, lá em São Paulo. Eu era novo convertido, acho que eu tinha 1 ano ou 2 de fé. Ia ter um congresso de jovens, que reunia jovens do Brasil inteiro. E eu vi aquilo e alguém me convidou, vamos, e eu fui. E era na Unicamp, em São Paulo, lá na cidade de Campinas. Aquela montoeira de jovens que tinha lá. E eram vários preletores, pessoas que muitos de vocês conhecem, não vou citar aqui. E eu me lembro que o Dr. Bill Jones, ele estava pregando e ele falou, sabe, um dia eu estava pregando num país, que eu não me lembro agora,
e tinha uma multidão de jovens. E eu preguei, mas eu não sou muito de fazer apelo, mas naquele dia Deus falou comigo, faz um apelo e fala para os jovens assim: eu estou chamando os jovens para mudar a história da sua geração. Então ele pregou, ele é um expositor muito profundo, ele pregou, e depois ele então disse: olha, Deus está falando que está chamando alguns jovens aqui, vocês, para vir aqui na frente, quero orar por você, porque Deus quer usar você. E ele fez, e ninguém veio na frente. Então ele estava quase já encerrando, entregando para a pessoa que estava ali, tal, e de repente ele olha, vem dois jovens, um baixinho, o outro bem alto, bem magro, e ele olhou assim, e falou: esses aí não tem aparência nenhuma. Um não falava direito, o outro era tímido, e eles vieram na frente, e ele falou: bem, eu vou orar por eles. Talvez ele lembrou quando Samuel foi na casa de Jessé e passou todos os filhos, e Deus falou: não é nenhum desses. E aí quando chegou Davi, ele olhou: será que é esse aí? E Deus falou: é esse, porque o homem olha o exterior, mas Deus olha o coração. É esse. Abre o chifre e derrama óleo sobre ele. Então você já sabe, Davi foi o rei de Israel. Então ele orou para aqueles dois meninos, mas sem muita fé, e foi embora. O tempo passou. Aqueles dois jovens estudavam na mesma escola naquele país, e eles começaram, os dois, depois que saíram dali, fizeram como uma aliança. Evangelistas falaram: vamos evangelizar a nossa escola? Vamos. E eles começaram a evangelizar a escola deles, e foram evangelizando de porta em porta, e foram falando de Jesus. E sabe o que aconteceu? Deus derramou um avivamento sobre a escola. Todos os alunos se converteram, e não ficou só naquela escola, e foi para as outras escolas e outras escolas, e começou um movimento maravilhoso estudantil que saiu no New York Times, da presença, do poder de Deus, da unção de Deus, do avivamento de Deus sobre aqueles dois improváveis jovens que, olhando humanamente falando, não serve para nada. Mas Deus é diferente, Ele não olha como a gente olha. Deus, Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Houve um grande avivamento. Quando nós tivemos um grande avivamento, aquilo que a gente faz em 10 anos, um avivamento faz em um mês. Então Salomão orou ao Senhor, porque eu creio, irmãos, quando eu estava lendo essa palavra, ou estudando esse texto, eu creio que Deus quer derramar do seu poder sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Quer te tirar desse marasmo que você está, dessa vida às vezes sem graça que você vive. Casa, igreja, trabalho, casa, nessa coisa. Deus quer te dar muito mais, bem mais, para mim e para você. Então o texto diz que ele orou, e a Bíblia diz que Deus desceu. E Deus, quando ele desceu, a Bíblia fala para nós que Deus consumiu o holocausto. Interessante que ele usa essa palavra holocaustos. O único sacrifício que você não fica com nada dentro do prospecto do templo. Todo sacrifício que você faz no templo, você tem uma parte que fica para você, outra fica para o sacerdote e outra vai para Deus. O único sacrifício que não fica nem para o sacerdote, nem para você, e é exclusivamente para Deus, é só o sacrifício de holocausto. Holocausto significa queimar por inteiro. É entregar tudo para Ele. Tudo é teu. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus é um sacrifício de holocausto na minha vida. Tudo é teu. A minha casa, a minha família, o meu emprego, o meu sonho, o meu projeto, tudo é teu. Eu entrego tudo para Ti, Senhor. Então Deus veio e lambeu o holocausto. Consumiu o holocausto, o sacrifício. Interessante que no Antigo Testamento,
o sacrifício, você pegava um animal, você levava até o sacerdote e o animal era morto e você então dava a Deus. Então era um sacrifício morto. Mas no Novo Testamento, Deus chama eu e você, está lá em Romanos. Deus chama eu e você e diz que eu e você não somos sacrifícios mortos, nós somos sacrifício vivo. Tem vida, eu adoro. Tem vida, eu exalto. Eu sou a expressão da adoração para Deus neste mundo. Nós somos sacrifícios vivos. Está lá em Romanos 12, depois você lê. Deus falou para Jonas: vai até a cidade de Nínive. E Jonas disse: bem, eu vou. Só porque ele não foi. Ele foi para Tarso, sul da Espanha. Então Deus fez todo aquele processo que você já sabe bem. Deus vai em busca de Jonas. Deus pega Jonas através do peixe, leva ele, o peixe engole Jonas. As crianças gostam bastante dessa história. E Jonas vai para Nínive de novo. E chega lá em Nínive. Jonas está emburrado, Jonas não quer pregar, Jonas não gosta dos ninivitas, Jonas tem um problema sério nacionalista. E Deus fala para Jonas: prega. E o Jonas vai pregar, mas ele não prega como eu estou pregando aqui. Ele prega assim, ó: e mais 40 dias, está escrito isso no livro de Jonas, tem 4 capítulos, você lê lá. E mais 40 dias, Deus vai destruir a cidade de Nínive. E sabe o que acontece? Ele começa a pregar e Deus começa a se mover. Aonde o Espírito Santo de Deus se move, começa a haver vida, renovo, restauração, fortalecimento. Deus vai tirando o pó, a poeira, Deus vai tirando o mofo, Deus vai tirando o imperfumado, vai botando perfume. Aonde o Espírito de Deus se move na casa, na família, no coração, na igreja, as coisas começam a ter um novo start. Deus foi se movendo na cidade de Nínive. E começou um avivamento. Começou pelos pobres, pode ler lá. E foi salvando vidas daqui, salvando vidas de lá. E o Jonas prega e as pessoas se convertem. E não foi só 10, 20, 30. Foi a cidade inteira que se converteu. O rei ouviu e falou: o que está acontecendo? Que avivamento é esse? E eles falaram: é um homem que está pregando aí sobre que Deus vai destruir. O rei se converte também. Declara um jejum: a partir de hoje todo mundo vai jejuar, vai se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, tanto homem, mulher, família, criança, mais velho, até os animais. E todo mundo se consagrou durante 3 dias. E Deus salvou a cidade de Nínive, que é maior do que Tubarão. E o Jonas falou: mas Deus, por isso que eu não queria vir para cá, porque eu sei que Tu és um Deus que salva, Tu és um Deus que traz avivamento, restaura, muda o coração, muda a vida, muda. Por isso que eu não queria vir, porque eu não gosto deles, desses ninivitas que enfrentaram a nossa nação. Mas Tu és um Deus manteiga derretida. Tu não se controla. Quando Tu vê um coração quebrantado, humilhado, choroso, Tu vem na direção e Tu salva, e Tu restaura. Por isso que eu não queria vir, Deus. E Deus aviva e salva todo mundo. E fala: Jonas, você está de brincadeira comigo? Você acha que eu não iria amar essas pessoas todas, mais de 120 mil, fora crianças? Deus trouxe o avivamento para a vida da cidade de Nínive. Aleluia. Então o texto fala para nós, já encerrando aqui, que a casa se encheu. E quando se enche da presença de Deus. Eles não poderiam nem entrar, Deus estava ali. Foi igual lá em Atos capítulo 10, na casa do Cornélio. A casa se encheu, o poder de Deus veio, a unção de Deus veio, o refrescor de Deus veio sobre a mente. As pessoas estão com a mente cansada, a alma atribulada, precisa de um renovo, precisa de um despertamento espiritual. O ano nem começou, está todo mundo cansado, estressado, todo mundo brigando, é um quebra-pau para cá, para lá, é palavrão, é um monte de coisa. Nós precisamos que Deus comece em nós, para a gente levar isso lá para fora, lá para o mundo.
o renovo, o poder de Deus, a unção do Espírito. Há uns anos atrás, nós fomos para o Chile. E quando nós estávamos atravessando a Santiago, o pastor amigo nosso falou: tá vendo essa igreja grandona aí? Falei: tô vendo. Essa igreja, na cidade de Valparaíso, começou um grande avivamento que varreu o Chile. Falei: sério? E aí eu fui estudar sobre o Dr. Hoover. Era uma igreja fria, era uma igreja pequena, era uma igreja que as pessoas iam no culto, acabava o culto e iam para casa, não influenciava ninguém, nem seu vizinho, nem sua família, não falavam de Jesus para ninguém, nada, não oravam, não adoravam a Deus direito, era mais uma reunião, era mais um clube do que uma igreja. Então Deus falou com o Hoover: começa a me buscar, começa a buscar o avivamento. E o Hoover, Dr. Hoover, começou a buscar o Senhor, joelho, oração. E ele começou sozinho, depois veio mais 3, depois veio mais 6, depois veio 10. Depois veio o pessoal da igreja, começaram a orar, a buscar o Senhor. Até de repente explodiu o avivamento na igreja metodista lá do Chile, aquela igreja que eu passei. E lambeu o Chile. E milhares de pessoas se converteram. Foi uma unção tremenda, um derramar de Deus maravilhoso, poderoso. De um homem que estava frio, de um homem que não orava, que vinha na igreja só por vir, cumprir tabela, para um homem agora que busca, que entende, que tem visão de Deus. Ele busca e Deus desce, como desceu aqui com Salomão. Ele busca e Deus lambe o sacrifício de holocausto. Ele busca e Deus converte muitas vidas e muitas pessoas. Eu poderia falar aqui de Jonathan Edwards, que pregou pecadores nas mãos de Deus irado, que foi um grande avivamento nos Estados Unidos. Mas eu encerro falando de uma pessoa que tem a ver com a nossa linhagem pentecostal. É o pastor William Seymour. Presta atenção aqui rapidinho. William Seymour, ele era filho de ex-escravos. Ele não tinha uma educação apurada, pelo contrário. William Seymour, ele começa a buscar Deus e ele se converte. E aí ele quer conhecer um pouco mais de Deus. E o William Seymour, ele vai então para Texas. E chega lá, ele quer entrar na escola bíblica ou no seminário, mas ele não pode por conta da lei Jim Crow, que era uma lei de segregação racial nos Estados Unidos. Então o Parham disse para ele: olha, vamos fazer o seguinte, você não pode entrar por causa da lei, é lei, você não pode entrar negro, não pode entrar em escola teológica de pessoas brancas. Era a segregação mais aguda do século XVIII. Depois ela vai ser abolida em 1964 com direitos civis a partir de Martin Luther King. Então ele falou: olha, você faz o seguinte, coloca uma cadeira aqui no corredor e você fica ouvindo as minhas aulas pela janela. Seria como eu colocar uma cadeira ali e ficar ouvindo pela janela. Então estavam aqueles alunos todos lá estudando, e aquele pastor negro, William Seymour, filho de ex-escravos, então ele sentava no banco, na janela, com a janela aberta, ouvindo o que ele estava ensinando lá. E ele ficava ouvindo e anotava. E Deus foi começando a encher o coração de William Seymour. Foi enchendo, e Deus foi levantando aquele filho de escravo lá nos Estados Unidos. E Deus levantou e disse: William, vai para Los Angeles. Ele foi para Los Angeles. Para onde? Rua Azusa. Rua Azusa? Rua Azusa. Ele vai para Rua Azusa. Chega lá na Rua Azusa, ele não tem dinheiro, aluga um galpão velho e começa a pregar o Evangelho. O Evangelho começa sendo pregado por William Seymour. É aquilo que a gente chama
na história da igreja de avivamento pentecostal. E aí Deus vai usando o William Seymour, e a pregação dele não é uma pregação exclusivista. A pregação dele ultrapassa além de Jim Crome, que separa, dicotomiza negro e branco. Ele prega e começa a vir pessoas brancas também, começa a vir pessoas latinas também, começa a vir mulheres, começa a vir homens, começa a encher aquele local, e Deus se derrama. E o Espírito Santo batiza aquelas pessoas no Espírito Santo, e aquelas pessoas são renovadas, restauradas, fortalecidas. E o movimento pentecostal, ele voa, ele sai da Rua Azusa, ele sai de Los Angeles, ele vai para o México, ele vai para a Itália, ele vai para a Ásia, ele vem para o Brasil em 1911 com Daniel Berg e com Narvingre. Eu e você somos frutos do movimento pentecostal. Eu e você, por isso nós somos chamados de pentecostais, pelo movimento pentecostal da Rua Azusa com William Seymour. Deus levantou aquele homem que não tinha capacidade. O único livro dele escrito foi escrito agora, eu tenho lá na minha casa, é o único livro dele escrito que ninguém fala. Eu encerro dizendo, sabe quantas pessoas tem no movimento pentecostal hoje no mundo? 600 milhões de pessoas. É o maior movimento da história da igreja, mais do que o movimento puritano, pietista, moraviano, e lá vai. É o movimento pentecostal. 600 milhões de pessoas. Sabe qual é o país mais pentecostal que tem? É o Brasil. Até 2050, sabe quantos pentecostais vão ter no mundo? 1 bilhão de pentecostais. O que é ser pentecostal? É crer no poder do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, na graça de Deus que o William Seymour pregou, sendo escravo, discriminado. Ele disse: Deus não tem cor, Deus ama a todos. E o movimento explodiu. E a nossa igreja é pentecostal, porque nós cremos no poder de Deus, que começou com um escravo, que disse: se é para mim sentar no corredor e aprender de Deus, não tem problema, eu sei que depois Deus vai me levantar e eu vou ser uma voz. E ele sentou no corredor, e ele foi uma voz de Deus para a igreja até hoje. Quando a Assembleia de Deus chega no Brasil em 1911, e depois, em 1910, a congregação, vieram tudo pelo fruto do movimento pentecostal de William Seymour, da Rua Azusa, que tem filme, que tem documentário. Baixa lá no Google, estuda sobre William Seymour, estuda sobre o movimento pentecostal, estuda sobre o poder de Deus que está lambendo a África agora. É o movimento pentecostal que está necrosando o movimento islâmico. É o movimento pentecostal que está indo na China, que está indo na Índia, que está indo na África, na América Central, na América Latina, salvando, restaurando, vivificando a igreja. Aliás, para eu encerrar, é o movimento pentecostal que está dando nova vida às igrejas da Europa, que está tudo morta, porque a frieza espiritual entrou. E agora o movimento pentecostal, as pessoas que creem no poder de Deus e na pregação bíblica, estão lá sendo usados por Deus. Então eu te convido nessa hora para se colocar em pé. Você conhece o seu coração. Você sabe como é que está a tua alma, a tua vida. Hoje é dia 1º de fevereiro. O texto diz que quando Salomão orou, Deus veio. E diz que quando Deus veio, eles se quebrantaram, dobraram o joelho, botaram a cara no pó. O Salomão, o rei, botou a cara no pó. Todo mundo colocou, os sacerdotes, todo mundo colocou a cara no pó. E eles cantaram. Eles cantaram uma canção que é tão linda. Ela está tanto em Jeremias 33, como em Esa capítulo 3, e no Salmo 136, 1. A canção é: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Foi isso que eles cantaram. Adore ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.